Querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Desejo muitas bênçãos na sua vida e que a gloriosa presença do Senhor seja manifestada sempre através das tuas palavras, das tuas ações, do teu comportamento, do teu testemunho como crente, em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir a Bíblia Sagrada em Mateus 16, versículo 18. Nós vamos ler o texto, em seguida vamos agradecer pela leitura, pelo texto lido, vamos agradecer pelo tema e também agradecer pelo ensino que o Senhor há de trazer ao nosso coração. Vamos ler? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Oremos. Pai bendito, santo, em o nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aprendendo e compartilhando da tua palavra com os meus amados irmãos. Muito obrigado por tudo, permanece conosco, nos ajudando, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, mais um tema interessante, mais um tema importante para a nossa vida cristã, conhecendo a igreja. O texto que nós lemos não é o texto que está como texto base do tema da lição. Eu escolhi esse texto porque geralmente quando nós estamos estudando sobre este assunto, alguns irmãos querem saber, os novos na fé querem saber quem é a igreja do Senhor, de quem é a igreja do Senhor, quem fundou a igreja do Senhor, quem é que recebeu as chaves do reino dos céus? Foi Pedro? Essa pergunta sempre aparece nos nossos estudos, das nossas escolas dominicais, na nossa classe EBD, em seminários. Seminários nem tanto, né? Porque no seminário ou nos seminários já é para pessoas que já têm um certo entendimento. Mas geralmente na classe Discipulado 1 essas perguntas aparecem. Então eu quero ajudar os meus irmãos novos na fé, a você querido que vai ver este vídeo, você que ainda não é evangélico. Nós vamos trazer aqui alguns subsídios para a nossa lição de número 4, certo? Bom, a nossa revista ou a nossa lição, ela está desenvolvida, todo o assunto, em 3 partes. Primeira parte vai falar sobre o que é a igreja. O que é a igreja? A segunda parte, os objetivos da igreja. E a terceira parte vai falar sobre as 2 ordenanças da igreja. Nós vamos fazer vídeos curtos para que os meus irmãos tenham mais condições ao estudar, ter o tempo para as perguntas para o seu discipulador e o discipulador para ampliar mais o conhecimento dos irmãos que estão na classe discipulado. E assim vamos também, nesses vídeos curtos, tentar explorar mais a lição, tá certo? Então poderemos fazer em 2 momentos, em 3 momentos. O importante é que meus irmãos aprendam de uma forma bem pedagógica, sem pressa, de forma bem objetiva e bem proveitosa. Amém? Então vamos para o texto que lemos, trazer alguns subsídios para a ampliação do conhecimento dos meus irmãos. A igreja foi fundada por Pedro? A igreja é de Jesus ou é de Pedro? O texto que lemos diz: também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados irmãos, só neste versículo temos aqui algumas importantes orientações e esclarecimentos. Vejamos. Tu és Pedro, palavra de Jesus Cristo. Jesus tinha feito uma pergunta para os discípulos, para que eles pudessem passar para ele o que as pessoas falavam a respeito dele, de Jesus. Depois Jesus faz uma pergunta: e vocês? O que vocês pensam? O que vocês dizem que eu sou? Pedro recebe uma inspiração divina e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, no versículo 17, diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, essa revelação não foi de ti mesmo. Esta informação não é da tua mente, mas foi meu Pai que te revelou. Depois Jesus diz: Mas eu te digo, também eu te digo, versículo 18, o Pai já deu a sua palavra, já te trouxe à mente do que eu sou. Mas Pedro, também eu te digo, tu és pedra, pequeno fragmento, pedra pequena, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui aparecem duas coisas interessantes, importantes para o entendimento sobre essa questão, se a igreja é de Pedro, se a igreja foi fundada por Pedro, se Pedro é o patrono da igreja, e etc. Tu és Pedro. Primeiro, tu és pequeno fragmento, pequena pedra. Tu és Pedro. Somente isto. E sobre esta pedra, quem era a pedra? Esta pedra, quem era a pedra? Eu edificarei a minha igreja. Então a pedra ali surge para uma questão teológica, que há discussões sobre este assunto, alegando que essa pedra é Pedro. E não pode ser Pedro. Por quê? Quando nós vamos construir um templo para adorarmos ao Senhor, fazemos aquele culto para a pedra fundamental, colocamos a pedra inicial, tiramos fotos, etc., louvamos a Deus, fazemos aquela placa para o pontapé inicial, vamos usar essa linguagem, e depois a continuidade da construção. Mas há uma pedra fundamental, uma pedra inicial. Portanto, usando esta palavra, essa ilustração, podemos compreender que o projeto de Deus, na voz de Jesus Cristo, falando sobre a igreja, a sua igreja, haveria, portanto, de ter essa pedra fundamental. E quem é essa pedra? O próprio Pedro, ele vai dar sua palavra, para que ninguém tivesse dúvida, ninguém viesse idolatrá-lo, ninguém viesse se curvar diante de Pedro, achando que ele tem as chaves do reino dos céus. Ele vai dar sua palavra. Antes de ler o texto que Pedro fala sobre isso, a segunda coisa interessante é a respeito da palavra que Jesus Cristo diz: a minha igreja, edificarei a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, não é de Pedro. O próprio texto está afirmando de forma categórica, clara, explícita, a minha igreja. Antes de apresentar o texto que Pedro fala,
Não pode ser Pedro, porque Pedro era um homem igual a mim e a você, que tinha suas falhas, seus defeitos, mas vivia também dentro desse processo da santificação, porque ele pregava a palavra e a palavra santifica, a palavra ela purifica, ela transforma, ela limpa, ela edifica e muitas outras coisas que a palavra faz. E Pedro era necessitado também da palavra, como nós somos necessitados da mesma palavra, desta mesma fonte. Mas não poderia ser Pedro, porque a igreja é santa. A igreja é santa. Por que é santa? Porque o dono dela é santo. O Espírito que habita nela é Espírito que é santo. O Deus que se manifesta na igreja é Deus santo. A palavra é santa, então não poderia estar fundamentada em pessoas pecadoras. Olha o que Pedro vai dizer. Está aí no mesmo capítulo 16, versículo 21 ao 23. É o momento que Jesus Cristo ele prediz a sua morte e ressurreição, e fala que ele ia sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aí no versículo 22, Pedro chama Jesus Cristo à parte e diz para Jesus, começou a reprovar Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum vai te acontecer. Aí Jesus então diz: arreda Satanás, diz para Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. O Senhor Jesus estava falando para Pedro, mas a palavra direcionada e a própria Bíblia, o próprio texto já dá o entendimento de quem Jesus está falando, de Satanás, que estava aí na voz de Pedro, na fala de Pedro, para tentar fazer Jesus não dar sequência ao seu trabalho. Então Jesus diz: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim nas dos homens. Certa feita, Satanás ele apresenta a Jesus os reis do mundo e queria dar para Jesus as coisas daqui da terra, porque a do céu ele tinha perdido. Então aqui na terra ele quis estabelecer o seu reino e ofereceu todos os reinos do mundo com um critério: se o Senhor Jesus o adorasse. Então Jesus está falando para Pedro, mas o que estava em Pedro agora era a voz de Satanás, ou a linguagem, melhor dizendo, de Satanás. Então não poderia ser Pedro, que Pedro tinha suas dificuldades, tinha suas falhas. Outra coisa, para ser o Senhor da igreja, tinha então que morrer e estar vivo. Pedro morreu, mas não ressuscitou. Vamos ver o que Pedro fala. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, veja como isso é interessante. Pedro diz o seguinte, capítulo 2, versículo 4: chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra que vive, Jesus está vivo, por isso que ele é o Senhor da igreja, que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, está falando agora daqueles que aceitaram a Cristo e tem a presença do dono da igreja, do Senhor da igreja, que vive em nós. Por isso que nós vivemos aqui o viver espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados
casa espiritual, somos casa do Senhor. Vamos já falar sobre este assunto. Casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Se perguntássemos para Pedro, está aqui a resposta. Ele é a pedra angular. Então, amados, não tem dúvida de que Pedro não é o chefe da igreja, o patrono da igreja, não é aquele que tem a chave do reino dos céus. Mas você pode dizer: pastor, mas o texto lá de Mateus 18, no verso 19, diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, meus amados irmãos, é para fazer sentido a quem começou a obra missionária que o Senhor Jesus Cristo tinha dito, que eles iriam receber poder que há de vir sobre vós, como diz Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ser-me-eis minhas. Então, seriam todos aqueles que estavam envolvidos no dia de Pentecostes, que seriam os precursores, e Pedro foi o primeiro. Como todo trabalho tem que ter um começo, então começou com Pedro. Mas a autoridade de Jesus Cristo foi dada para todos que estavam ali com Cristo, que começaram o trabalho, os apóstolos, os 120 que foram tomados pelo poder do alto, deram prosseguimento, e Pedro foi o que iniciou. Mas a autoridade, a igreja teve naquela época e ainda tem essa mesma autoridade. Amém? O que é igreja? Igreja, na nossa lição diz assim: a palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo. Aqui é linguagem espiritual, não físico. Sair desse mundo da carnalidade, do pecado, da vida que estava sendo, os irmãos estavam sendo levados para o inferno, porque era uma vida sem Deus. Mas agora os nossos irmãos são servos do Senhor, servem ao Senhor. Então, igreja são pessoas tiradas deste mundo de perdição para servir exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Ela não está restrita a uma área geográfica nem a um único povo na terra. É o seu lado invisível e universal. Igreja. Amém, meus irmãos? Outra coisa que é importante nós sabermos, que a palavra igreja, ela tem diversos significados modernos. Por exemplo, aplica-se ao edifício, a uma denominação, a uma congregação e à cristandade em geral. Porém, no Novo Testamento, esta palavra igreja, ela não se refere a edifício, ela não se refere a denominação. Como eu disse, está aqui na lição, isto é de uma forma moderna. Mas igreja também se refere a assembleias com
com muita frequência na Bíblia Sagrada, falando de todo o corpo de verdadeiros seguidores de Cristo. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos 9:31, está escrito assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Samaria, toda a Judeia e Galileia e Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 12:5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então aparece a palavra igreja. Lá em Apocalipse, você tem muitas referências aonde o apóstolo João, veja aí em Apocalipse, logo no capítulo de número 1, versículo 4, diz assim: João, às igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, às 7 igrejas da Ásia Menor, antiga Turquia, né? Ásia Menor, ou melhor, atual Turquia. E no capítulo 2, que ele começa enviando essas cartas, começa dizendo: ao anjo da igreja. Então aparece a palavra igreja, que era um grupo de irmãos que estavam congregando em um determinado local, e esse local é identificado em Éfeso. Depois temos versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna. Então, ao líder da igreja, e aí traz o local: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, Laodiceia, e assim vai, certo? Só para mostrar a questão da palavra igreja. A igreja tem alguns símbolos. Ela é simbolizada em primeiro lugar como corpo. Jesus não mais está presente entre os homens de forma física. Não mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe em qualquer parte do mundo, ele introduz a sua vida para formar um corpo. Assim como nós temos a unidade na pluralidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três é um só Deus. A igreja está vivenciando também essa unidade. Jesus com o Pai, ele mesmo disse, é a mesma pessoa, a mesma linguagem, o mesmo entendimento, a mesma essência. Nós, com Cristo, a linguagem é de unidade, é o padrão divino, unidade. Então a nossa linguagem deve ser a linguagem de Cristo, a nossa mente deve ser a mente de Cristo. Todo o nosso comportamento, nosso ser, é para louvar ao santo nome de Jesus, para que as pessoas vejam em nós exatamente essa luz, esse brilho de Cristo. E somos considerados como o corpo de Cristo porque a vida de Cristo está em nós agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 4 e 5, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, o que a mão faz, o pé não faz, assim, ou seja, a mão tem a sua importância, o pé tem a sua importância, os ouvidos, assim, etc. E faz parte de um todo. Versículo 5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
Tudo que fazemos, fazemos dentro de um perfil, de um padrão. Por isso que a igreja de Cristo não é de Pedro, não é de ninguém, é de Jesus. Nós seguimos a Jesus. A igreja verdadeira segue a Jesus. Não segue ao que alguém pensou, achou, ou que alguém teve uma revelação e agora está dizendo que a verdadeira igreja é dessa forma como foi dita agora. Não. Só tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo. E o Novo agora que nós estamos vivendo. O Novo explica o Antigo. Não tem outro testamento, não tem outra informação. Qualquer outra informação é para nós considerarmos como pessoas anátemas, que querem ditar uma regra que alguém recebeu do Senhor, a nova revelação. Não, a nova é essa, novo, por isso que é Novo Testamento. Novo Testamento, nós obedecemos a Cristo, a voz de comando é Cristo. Por isso Paulo diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, trabalhamos em comum acordo para exaltar o nome de Jesus. Efésios 1, capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses capítulo 1 e versículo de número 18, Paulo diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Esse é o nosso Jesus, o cabeça da igreja. Amém? Somos considerados também como templo do Espírito Santo. Embora Deus habite em toda parte, ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado, adorado e louvado. Cada crente é um templo de Deus. Nós temos o templo físico para adorarmos ao Senhor, e ele tem o seu templo para se manifestar com poder, com glória, com graça. Aonde? Em nós que somos templo do Espírito Santo. Quando vamos para o templo físico, ele só se manifesta por causa de mim e de você. Se nós não estivermos lá, não acontece nada. Nós somos os instrumentos pelas quais os milagres se manifestam. Por isso que Jesus Cristo disse: em meu nome os sinais vão se manifestar. Os sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsaram demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, no nome de Jesus. Mas o nome de Jesus em quem? Em nós, naqueles que creem, em pessoas que creem, que colocam a fé em ação. Não é em qualquer coisa, em qualquer pessoa, na igreja de Cristo, naqueles que são templo do seu Espírito. Veja o que Paulo diz em primeira carta aos Coríntios 3, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Glória a Deus. Somos considerados também, à luz da Bíblia, como a noiva de Cristo. Isto fala de intimidade. Quem está em um período de noivado tem que manter fidelidade. Quando casa, manter-se fiel mais ainda. Então a linguagem bíblica para tratar cada um de nós como noiva de Cristo é para que nós venhamos a manter fidelidade, nunca mais se apaixonar com as coisas do mundo, entregar o nosso corpo para servir aos caprichos deste mundo, nunca mais. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. O amor que temos agora é o amor voltado para somente a Ele. E não é o amor eros, é o amor ágape. Esse amor verdadeiro, o amor de entrega sem limite, sem reserva. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios 12, 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, todo o nosso ser agora é totalmente para amar ao Senhor de corpo, alma e espírito. Segunda carta para os Coríntios 11:2 diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha a colocação de Paulo. Ele trabalhava dentro desta visão de um compromisso com os membros do corpo de Cristo, que eram considerados também como noiva. E ele tinha que apresentar estas pessoas de uma forma pura, santa, como uma noiva, como uma virgem pura para o marido, a saber, Cristo. Efésios 5:25, Paulo também toca nesse assunto e diz: vós, marido, ou maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No relacionamento conjugal, devemos cultuar o Senhor e respeitá-lo também nesse sentido. Apocalipse 22:17, a palavra do Senhor diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água e da vida. Veja a linguagem da noiva e o Espírito do noivo, a mesma linguagem, a mesma visão, o mesmo foco. A Bíblia também nos considera como família, E como família, temos alguns textos para enfatizar esta verdade. João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Filhos de Deus, somos uma família. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 6,18 diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Filhos e filhas, somos uma família. Mateus 12,50 diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Resumindo, estes são os meus familiares. Somos uma família. Romanos capítulo 8 e versículo de número 17, Paulo apresenta aqui privilégios para nós. Nós não merecemos, mas é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é o amor de Deus por nós, para aqueles que resolveram entregar suas vidas para serem agora integrantes dessa família. Romanos capítulo 8, 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Coisas que a Bíblia ensina sobre esta comunhão, essa unidade que está na Bíblia, que Deus espera que nós compreendamos e venhamos nos apropriar dessas verdades. Efésios 2,19, que é o texto bíblico que dá sentido ao tema da lição, conhecendo a igreja, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O mesmo princípio para os irmãos de Éfeso serve também para nós. Somos da família de Deus. Não somos mais forasteiros, nem estrangeiros. Quando você olhar o seu irmão, ele sendo de outra nação, pode ser estrangeiro nesse sentido, de outra nação aqui da terra. Mas, no sentido espiritual, ele faz parte da nossa família, família espiritual, em que o nosso pai é Deus, o nosso irmão
primogênito é Cristo. Veja o que diz Hebreus 12:11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. São todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Glória a Deus. Com estas informações, meus irmãos, eu agradeço a Deus nessa primeira parte que fala sobre o que é a igreja e os símbolos da igreja. No próximo encontro falaremos sobre os objetivos da igreja e na sequência falaremos das duas ordenanças da igreja. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, que Deus continue nos orientando para que possamos ser discípulos melhores e também fazemos a obra do Senhor com mais alegria, com mais precisão, com mais conteúdo bíblico. Que Deus nos ajude. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por mais uma lição. Continua nos abençoando, nos ajudando em tudo e que teu nome continue sendo glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade, com o favor de Deus. Amém e amém.